Olha, Danjoy era um garoto um bocado sempre no seu lugar, sempre em si, um miúdo muito responsável e sempre com iniciativas. Dia do nosso aniversário aqui em casa, ele é que é o nosso cozinheiro do dia. Há momento de fim de semana ele diz: mãe, hoje meu pequeno almoço eu é que vou providenciar. Eu digo: o que será hoje, meu Deus? Hoje vou fazer um omelete hoje, com tudo por direito. Mãe, tem bacon? Mãe, tem não sei o quê. Ele pega ovo, ele prepara, faz não sei o quê, ele na cozinha, roda. Ele é mesmo um espetáculo. Ele foi primário. Ele nunca tinha nenhum problema, antecedência criminal, nunca tinha. Era a primeira coisa dele que ia acontecer com ele. E eu achava que, como por ele ser primário, ainda um jovem de família humilde, estudoso, e não é um furto agravado, eu não esperava que ele ia ficar 11 meses de prisão preventiva lá dentro e depois foi julgado, apanhado 6 anos de prisão. 2020 que ele entrou, cadeia. 17 de agosto de 2020. Ele ficou, eu cheguei, fui para lá, falei com a advogada, disse à advogada, mas o que é que se passa por causa do telemóvel que ele está aqui preso? As senhoras estão todas de Covid, depois ficou, desculpa que ela me deu, porque o tribunal está de férias e não tem nem mais juíza para fazer julgamento. E foi sempre multiplicando dia, apenas dia mais dia, até chegou 11 meses em prisão preventiva lá dentro. A aplicação da prisão preventiva, por ser a medida de coação mais gravosa, está sujeita a requisitos com alguma objetividade. Diria que se esses requisitos não estiverem reunidos, no caso concreto, não há lugar à aplicação da prisão preventiva, porque há muitas outras medidas alternativas anteriores à prisão preventiva. Este caso do Danjoy, para mim, configura uma daquelas situações em que nenhuma das condições estava reunida. Porque, de acordo com a lei, a primeira condição é fuga ou perigo de fuga. Ora bem, o Danjoy vivia em Portugal como cidadão estrangeiro com autorização de residência. Toda a família do Danjoy encontra-se em Portugal, a mãe, os irmãos, e estávamos em plena pandemia. Portanto, não tinha hipótese de fugir para lado nenhum. Depois, era necessário que houvesse perigo de perturbação do inquérito ou da destruição da prova. O Danjoy não foi preso em flagrante delito. Portanto, as vítimas foram apresentando queixa e, com base nas imagens do metropolitano, a polícia pôde identificá-lo. Portanto, não havia condições para ficar em prisão preventiva. Uma vez, eu fui para lá para ir visitar ele. A visita era às 10, para terminar às 11h30, às 11. Eu cheguei lá às 10, eu entrei, nós e todas as mães. Todas, o seu filho entrou, foi acompanhar seu filho. Seu filho veio, meu filho não apareceu. E eu fiquei exaltada, revoltada, como é que meu filho não aparece, o que é que está acontecendo? Zangar, eu comecei a zangar, a falar, e que é o meu filho, alguma coisa está acontecendo aqui, o que é que está acontecendo? Então o guarda veio e disse: dona, calma, porque ele está lá em cima. Depois, ele quando veio, ele veio assim, como pessoa que ou tomou muita pancada, ou então dormiu, passou do tempo. Como é que a dona Alice conseguia perceber isso? Porque ele já não era mais o meu filho, aquele meu filho. Aquele garoto esperto, dinâmico, conversava, diálogo, cortou o diálogo. O falar dele diminuiu, o olhar da tristeza. E o caráter dele mesmo mudou totalmente. O Danjoy, primeiro, não devia ter estado em prisão preventiva. Tendo ido em prisão preventiva, devia ter sido libertado
a partir do momento em que o Ministério Público reuniu todas as provas da existência do crime e da pessoa do Dani Joy como autor desse mesmo crime. Isso aconteceu antes dele completar 3 meses de prisão preventiva. E quando completou 3 meses, é obrigatório haver revisão da medida de coação. Foi feita essa revisão, mas o juiz limitou-se apenas e só a assinar que devia manter-se em prisão preventiva, sem qualquer fundamentação. Aliás, entrando, digamos assim, em contradição com o relatório que tinha sido apresentado e que apontava no sentido dele poder ficar em prisão domiciliária. Não é? Todo mundo me dizia, não, prisão preventiva é 3 a 6 meses, nunca vai passar mais do que 6, não sei. E então eu comecei a pôr os pés no chão, porque eu disse que não era normal. A lei realmente diz que a prisão preventiva pode ir até 11 meses, mas neste caso o Ministério Público, que era quem estava a acusar, defendia que o seu filho deveria vir para casa em prisão domiciliária com uma pulseira eletrónica. Por que acha que isto não aconteceu quando a própria acusação defendia A própria acusação cenário? defendia. A senhora, a doutora, veio para aqui na minha casa. Não, ela nem subiu. Ela parou lá embaixo, conversou comigo, assinou o papel, eu também assinei o papel. E o resultado que teve é que a casa não tem condições. E por causa disso eu fui meter num crédito pessoal para ver se eu conseguia comprar uma casa. E no momento da Joy morreu, eu não consegui assinar a escritura. E eu perdi todo o dinheiro. Eu perdi 11.500, estou a pagar o banco um valor que eu não comi. E o homem diz que não me devolve dinheiro. Eu perdi filho, perdi casa, perdi dinheiro. O próprio Ministério Público, que é a acusação, defende que não deve ser aplicada a prisão preventiva. Por que acha que ainda assim o juiz... O que é que o caso do Dani Joy tem de particular que tenha levado o juiz a tomar esta opção? Este processo não se compreende. Este jovem nasceu com azar, porque todo o percurso dele foi marcado por episódios e decisões judiciais que não têm qualquer razão de ser. Quando se é julgado na condição de preso preventivo, as probabilidades de ser julgado a uma pena efetiva de prisão são muito maiores. Foi só azar? Eu não consigo mesmo encontrar outra explicação. Não consigo encontrar outra explicação. Mas a lei não trabalha com sorte e azar. A liberdade das pessoas não pode depender de maior ou menor sorte. Se me dissesse, Dona Alice, paga os 10 telefones, eu não tenho aqui, mas ia para a minha terra, nem que eu vendia os meus terrenos, minha lavra, que eu vendia a minha lavra, meu terreno, para eu pagar meu filho na cadeia. Ou então, nem que me dissesse então, Dona Alice, o seu filho vai sair da cadeia, mas vocês todos têm que ir para a vossa terra. Eu pegava tudo, eu ia embora, sem olhar para trás. Eu seguia em frente, porque o meu filho está em primeiro lugar, na minha vida.